Boa tarde. Uma rapidinha, né, complementando o meu vídeo de ontem, o Lulonero, né, esse amálgama viral, né, fascista, né, um amálgama entre o fascismo lulista e o fascismo bolsonarista, né, apenas complementando, né. É, essa insistência do Bolsonaro anticientífica, né? Esse namoro dele com a cloroquina, né? O que o torna o famoso Capitão Cloroquina, né? Isso é meramente uma tentativa de distrair a opinião pública, né, em relação a chuva de processos e investigações que estão aí, né, e a enxurrada que ainda virá, porque ele de fato é um perigoso criminoso, muito ao estilo Collor, né, que veio camuflando o seu estilo de profissionalismo político e safadeza na base do peculato, né? Mas fazendo uma cara de não fui eu e posando de paladino da justiça, né? O que de fato não é verdade. Mas ontem, no vídeo sobre o vírus Lulonero e a tentativa de parasitar, na verdade, o sucesso em parasitar a, a política brasileira, né? E Lula defendendo um Estado centralizado, Bolsonaro já fazendo esse papel de ditador, né, de centralizador, papel que Lula também desempenhou e pretendia perpetuar, né? Mas a questão que eu quero abordar, que eu quero complementar aqui é a seguinte, né? Primeiro, eu expliquei ontem que Bolsonaro se safa do processo judicial. Eu falei ontem em superior tribunal, em Supremo Tribunal Militar, mas eu acho que é superior Tribunal Militar. Preciso conferir isso, mas eu estou quase certo de que é superior Tribunal Militar, então eu falei errado ontem. Bolsonaro, em sua defesa, ele criou um imbróglio, né? Um misto de ignorância, cara de pau de um psicopata, né? E ele que acredita estar acima de tudo, de todos, né? Então Bolsonaro ele basicamente se safa disso porque ele havia escrito cartas, havia feito croquis sobre onde botar bomba, fez um alarde sobre isso, né? Mandou isso para a imprensa e tal, para aparecer, né? E no final esse paspalhão, esse criminoso, esse louco varrido, esse psicopata, ele acabou se vendo diante, foi condenado na primeira instância, recorreu, aí ele conseguiu enganar a galera, a maioria dos juízes, com que artimanha? No final das contas, tudo ficou muito concentrado, focado na análise grafológica dos planos de Bolsonaro. Evidentemente, escritos por ele, com todos os garranchos e com todas o seu analfabetismo, como bem destacou o juiz José, o juiz Clerot, na primeira instância, né? O Bolsonaro, ele veio com todos os seus, haviam todos os seus trejeitos, né, como analfabeto, né? Ele começava as frases com letra minúscula, e seguia com letra minúscula, né? É, e lá estavam todos os garranchos, toda a ignorância de Bolsonaro e o seu estilo e as suas palavras, só que nessa hora o machão que coloca bomba e tal, estava com o rabinho entre as pernas. Volto, insisto, né? Bolsonaro não é homem, Bolsonaro ele é um psicopata. Bolsonaro ele precisa estar armado, Bolsonaro precisa de alguma vantagem
Ele não é homem, ele é, na verdade, um covarde, um pilantra. Homem assume a autoria dos seus atentados, dos seus feitos. Bolsonaro não tem nenhum. Exatamente por não ter nenhum traço efetivamente masculino, é que Bolsonaro precisa gritar e demonstra uma aversão terrível aos gays, como se ele tivesse um complexo, né? Mas a questão é a seguinte: Bolsonaro escapa da seguinte forma. A, a, a acusação traz dois especialistas em caligrafia e eles concluem os seus trabalhos alegando que o autor daqueles documentos, daquelas provas e, portanto, provas materiais, era Jair Bolsonaro. E os dois calígrafos trazidos por Bolsonaro não concluem. Eles dizem que é impossível concluir, ok? Mas, veja bem, é tão claro que eles não são capazes nem de mentir e dizer que de que é conclusivo não pertencer a Bolsonaro. Eles não querem enlamear suas carreiras, eles dizem que é inconclusivo. Assim eles beneficiam Bolsonaro, ou pelo menos não comprometem mais Bolsonaro, já existiam duas perícias grafológicas atestando que sim, foi Bolsonaro que escreveu aquela loucura, né? E os dois peritos do lado de Bolsonaro dizem que era inconclusivo. Eles não dizem que não era de Bolsonaro. Eles não dizem que os traços, os detalhes, as marcas grafológicas indicavam que não pertencia a Bolsonaro. Eles dizem que não é possível concluir o trabalho. Olha que interessante. Isso é o mesmo que Bolsonaro faz hoje com relação à cloroquina, né? Inclusive com esse receituário da morte, né? Que é a cloroquina com azitromicina, condenada sumariamente pela Associação Americana de Medicina, condenada por vários estudos publicados na Nature, condenada pelo Instituto da Fundação Oswaldo Cruz, enfim, e por várias associações brasileiras, científicas, na área de infectologia, associações médicas, é amplamente condenado. Mas Bolsonaro usa a mesma estratégia. Ele diz assim, bom, mas tem estudos inconclusivos. E ele toma isso como se inconclusivo desse a ele o direito à autoridade, o direito a fazer valer aquela que é a verdade de Bolsonaro. Não a verdade verdadeira, não a verdade científica. Esse traço de Bolsonaro de fazer o que quer, o que bem quiser, e no final estabelecer uma narrativa sobre si mesmo como acima do bem e do mal, é típico do psicopata. E aqueles que o seguem e padecendo num grau asseverado do desvio cognitivo, de vários desvios cognitivos, mas um deles, por exemplo, a dissonância cognitiva. Na dissonância cognitiva, você tem que... Vamos dar um exemplo de dissonância cognitiva. Coppola, esse moleque... o complicado que me permite ofendê-lo, né, é que Coppola ofende a todos, chamando todos de imbecil, com um cinismo assim, um cinismo jovial, diria, né? Então Coppola, ele, por exemplo, critica a exposição da conversa entre Moro e Bolsonaro. Ele critica
a exposição da reunião ministerial, né? Mas ele, por exemplo, acha normal e acha positivo e celebrou e capitalizou em cima, por exemplo, da divulgação da conversa entre Moro e perdão, da conversa divulgada por Moro entre Dilma e Lula naquele episódio igualmente macabro da nomeação de Lula para o ministério como tentativa, assim como faz Bolsonaro, de obstrução de justiça. Naquele episódio, Dilma tentava obstruir a justiça, que tentava pegar o criminoso Lula, e agora Bolsonaro tenta impedir a justiça de pegar o criminoso Flávio Bolsonaro, que é só um fio da meada para o cap de tutti-cap, perdão, cap de tutti-cap é o Lula, né? Mas o capo da família Bolsonaro. Okay? Não é por acaso que Bolsonaro rasga a seda para Lula e vice-versa. Agora, dentro desse novo panorama, desse novo cenário político, pode ser que os dois se ataquem, né? Novamente, convenientemente, né? Mas, na verdade, são farinha do mesmo saco, são psicopatas, têm um inimigo comum, que é o Código Penal, e ambos têm uma divergência com o ex-juiz Sérgio Moro em relação a dizer a verdade, em relação a ter uma honra e uma biografia a zelar. Bolsonaro não tem biografia. A biografia de Bolsonaro é algo que merece ser esquecido. Ele teve sucesso em enganar as pessoas no esteio da roubalheira protagonizada pelo PT, não só pelo PT, né, pelo Lula, PT, o Centrão, que agora é aliado de Bolsonaro, Maia e Alcolumbre, aliados de Bolsonaro. Bolsonaro apoiou a candidatura de Maia e de Alcolumbre. Não era por acaso que Bolsonaro se interessava nas investigações sobre Maia. Ele tinha interesse em chantagear Maia com isso, ou pelo menos demonstrar sutilmente que eles tinham um interesse comum, né, de parar as investigações. Não é por acaso que Maia passou a tentar colocar panos quentes no assunto do impeachment do Bolsonaro. Você vê que Collor, também um psicopata, um criminoso, ele foi, no final das contas, ele foi levado ao impeachment por uma elba, né? E nós temos muito mais em relação a Bolsonaro a essa altura. Mas vem muito mais coisa por aí. Okay. Uma segunda coisa que eu queria complementar em relação ao vídeo de ontem é que os bolsonaristas, bom, óbvio que foi grotesco o fato, grotesco, de uma magnitude, eu sempre digo, né, que apesar de todo esse descalabro que nós estamos vivendo, né, com Bolsonaro e seu clã doentio, que envolve a mulher dele também. A mulher dele recebia dinheiro na conta dela, é tudo uma tremenda laranjada, né? Tudo picareta. E a ex-mulher de Bolsonaro também, ok? Que também fazia parte do processo do nepotismo, de todo o esquema Bolsonaro. Mas isso vai vir à tona. O tsunami já não pode ser parado. Mas um outro assunto que eu queria colocar aqui é o seguinte: volta e meia, bom, os fanáticos bolsonaristas, né, eles são muito parecidos com os fanáticos petistas. É fanático. A categoria que importa, esquerda e direita, já disse muitas vezes, é um jogo de cena. A categoria importante aí são os psicopatas e são essas pessoas que são verdadeiros escravos de fascistas como esses, né? Escravos mentais, né? Então, uma coisa muito comum, né,
é que realmente foi um espetáculo grotesco quando o Lula, ele em sua sina ditatorial e em sua megalomania, né, Lula, não satisfeito, ele, ele conseguiu Copa do Mundo e Olimpíada, duas oportunidades para roubar, né? Aquele áudio com Lula e o Eduardo Paes é uma coisa que não me desce até hoje. O Eduardo Paes tem que apodrecer na cadeia, assim como Lula. Aliás, me incomoda saber que Lula continua em liberdade. Mas, enfim. Sim, Lula comprou a Copa do Mundo. Lula subornou, Lula corrompeu. Porque essa é a forma de viver do Lula, né? E ele corrompeu, ele conseguiu a Copa do Mundo, ele conseguiu as Olimpíadas comprando pessoas, comprando votos. É no melhor estilo mensalão. Mas, em determinado momento, vem aquela frase icônica, terrível, né? Quando Lula e Ronaldo dizem que pô, não se faz Copa do Mundo com hospitais, né? Quando alguém tentava confrontá-los com a situação do país hospitalar, saiu essa frasezinha imbecil, né? Pois bem, hoje, bolsonaristas, sem respostas para os assuntos objetivos, para os crimes dos quais Bolsonaro efetivamente é culpado e sem resposta, eles tratam de criar algum tipo de distração, é uma falácia retórica, né? E eles falam muito disso, né? Pô, tá aí os hospitais, mas e é verdade, né? É verdade, né? A nossa estrutura hospitalária se mostrou frágil definitivamente. Esses 4 anos de PT realmente dilapidaram todo o Estado brasileiro e também afetaram a estrutura hospitalar, evidentemente. Mas de que adiantaria se Bolsonaro não precisa de hospitais para uma gripezinha, que não superaria os 800 casos do H1N1? Então, quer dizer, é ridículo, porque é a tentativa esses pobres diabos que seguem o falso ídolo Bolsonaro, em justificar o injustificável, né? Atacando os desmandos de outro ídolo, de outra tribo, também doentia, né? E é muito interessante porque eles agora aceitam que existe um problema e agora aceitam, estão desesperados. O capitão Cloroquina está desesperado para sair de todo esse problema político que ele enfrenta como Salvador. Porque é disso que ele vive, de papo furado, entendeu? De vender ilusões. É disso que Bolsonaro vive, é disso que o Lula vive, Trump, né? E essa é, em síntese, a conduta de um psicopata parasitando o Estado. Ok? Então, eu queria destacar a maneira, o modus operandi de Bolsonaro, quando ele tenta transformar o inconclusivo contra o uso da cloroquina, da mesma maneira como ele transformou o inconclusivo a respeito no caso da sua condenação, do seu processo no Exército, né? Mas é um cara desqualificado. Na verdade, a monstruosidade reside mesmo em Lula e Bolsonaro e afins, né? Esses caras infestam a política e a vida pública, também infestam a vida privada, mas são mais comuns na vida pública, onde não precisam nem estudar, nem trabalhar, bastando papo furado, bastando ilusionismo ideológico, e aí encontram plateias
crentes, né? E nós vivemos essa bipolaridade política. Na verdade, não existe esquerda e direita nesse debate, só existe uma categoria a ser observada aqui, os psicopatas. E a gente vai melhorando sim, a gente vai aprendendo. A nossa imprensa, os nossos debatedores, justo de bom nível, evidentemente não vivo no submundo, não vivo no submundo do noticioso, do fake news e tal. E queria aproveitar mais uma vez para denunciar a gravidade do fenômeno fake news. Isso não é uma coisa menor, só porque é um tweet, só porque é um post. Isso não é menor, isso é maior. O alcance, o estrago é maior. É assim que os fascismos operam hoje, ok? É dessa maneira que os fascismos operam a opinião pública hoje. E isso precisa ser trabalhado em várias instâncias, inclusive no meio acadêmico, científico. Nós conhecemos muito hoje sobre o efeito desses modelos fascistas, desses robôs, né, na mente das pessoas e na, na distorção dos fatos, na calúnia, na difamação de pessoas, na destruição de vidas e países. Ok? Queria complementar sobre Lulonaro, o amálgama entre dois terríveis psicopatas, seus efeitos daninos sobre a nossa vida, a vida do Brasil, e hoje contando cerca de 20 mil mortos. Pois é. $20 mil mortos. Uma gripezinha. Mas ainda bem, né? Segundo Lula. Ainda bem. Ainda bem que esse vírus neoliberal, vírus agora tem disposição política. Boa noite.